A paz de Cristo, glória a Deus. Eu já estava com saudade mesmo de vocês, é verdade. Glória a Deus, bênção. Vamos fazer a divisão das salas, mas antes, porém, deixa eu fazer aqui os agradecimentos, né, pastor Henrique, a todos, a igreja, os pastores que estão aqui, a você que veio, você que rompeu, que chegou, glória a Deus por isso. A Faculdade Vitória em Cristo está ainda com as inscrições abertas, então dá tempo, mas corre, porque praticamente está encerrando. As aulas começam no seminário amanhã, quinta-feira aqui, enquanto aqui tem o culto de mulheres, os alunos estão ali também no curso da Faculdade Vitória em Cristo, no seminário, e quem vai fazer a graduação, você tem a oportunidade de se inscrever pelo site, e qualquer informação que você precise, depois aqui do culto você pode me procurar, ok? Então, abra a sua lição, na lição de número 5, e os adolescentes estarão ali com o pastor Renato Rufino, no auditório, os adolescentes podem acompanhá-lo. Muito bom, o irmão está me lembrando sobre as revistas. Se você não tem a revista, hoje nós vamos estudar a lição 5, e uma pincelada rápida sobre a lição 6. Foco maior na lição 5, porque nós estávamos com essas questões de festas de ano, a gente teve que consolidar aqui as lições para a gente poder estudar. Então a lição de número 5, iniciamos agora, lendo o texto bíblico, que é sobre o texto de Êxodo, capítulo 26, versículos 31 a 34. Se você não tem a revista, levanta a sua mão e um obreiro vai chegar até você, e você pode adquirir a revista agora. R$10 a de aluno, R$14 a de professor. Êxodo 26, versículos 31 a 34. Depois farás um véu de pano azul, púrpura e carmesim, e linho fino, torcido com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira e cetim, cobrirás de ouro, sobre as 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. O segundo texto, Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamou o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esses são os textos referências, os textos básicos para a lição de hoje. Mas eu quero que você leia comigo o texto áureo da nossa lição. Juntos, 1, 2, 3. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Muito interessante que aqui ele tem uma essência do que a gente vai estudar hoje. Nós somos convidados a entrar com ousadia na presença de Deus. Nós somos convidados a estar no mais profundo, na parte mais íntima com Deus. E por isso nós vamos fazer aqui uma introdução. Afinal de contas, estamos estudando um tema complexo, tipologia bíblica. É um tema que não é falado todo dia, é algo que às vezes você olha e fala assim, mas meu Deus, é tão teológico esse tema, como que isso pode ser prático para a minha vida? Como que eu posso trazer essas informações da antiga aliança para o meu viver hoje, no século 21? Então, vamos fazer aqui uma recapitulação rápida sobre aquilo que a gente já viu, para a gente poder começar a partir da onde a gente vai falar agora. Então, prepare-se.
O que a gente vai estudar, glória a Deus, depois dessa introdução, cada um desses elementos a gente passou já nas lições anteriores, e hoje nós vamos abrir a cortina e entrar no Santo dos Santos. Os professores que me antecederam falaram dos vários elementos do pátio, mas por que nós vamos falar disso? Olha a importância que é. Quando você olha para o tabernáculo, é um texto que está de Êxodo 25 a Êxodo 40. Mais de 15 capítulos, praticamente 15 capítulos para você falar sobre a importância do tabernáculo. Então, se tem 15 capítulos de um livro falando sobre esse tema, ele não está à toa. Por isso que a Bíblia diz, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu só preciso saber como extrair essa lição dali. Então foi escrito para nós. São todos estes. E aí nós vamos olhar cada elemento do que está ali à porta, que representa Jesus. Jesus é o caminho, o único caminho. Não tem mais de uma porta, só tem uma porta. Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Então você vai ver que cada um desses elementos aqui vão trazer para a gente uma representação daquilo que é relevante e que lições a gente tira da tipologia. Bem, você viu na primeira lição sobre a importância da tipologia, sobre o que é tipo. Tipo é um modelo. O tipo é uma maquete. Mas quando você tem o original de onde se tirou aquela maquete, o original se chama antítipo. Ou seja, você olha para Jesus e você pega Jesus e representa em outros elementos. É a sombra. A sombra nunca é a verdadeira realidade. A realidade que é Cristo é muito mais nítida do que uma sombra. A sombra é monocromática, mas Jesus é a realidade. Então a gente vai olhar para as sombras que estão trazendo uma lição sobre quem é Jesus. E aí a gente viu na segunda lição, falando um pouco sobre o pátio, na parte em que a parte exterior do tabernáculo, onde você tem a luz natural. Você pode ver que o sol ilumina a parte exterior. Você tem a revelação geral das Escrituras. Quando você vai para dentro da área santa, que foi outra lição, que é o lugar santo e o lugar santíssimo, você vai ter ali dentro o candelabro, que vai representar aqui a lâmpada. A igreja, ela é um símbolo aqui. A lâmpada, ela ilumina, ela precisa do azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo. Quando você está dentro da igreja, você tem uma revelação especial, uma revelação clara. Aqui todo mundo brilha. Todo mundo ilumina, só que tem uma diferença. Quando você sai dali para entrar no lugar santo dos santos, tem uma diferença importante ali. A gente hoje vai explorar essa parte aqui, ó, a parte do lugar santíssimo. E aí tem uma diferença. Cadê a lâmpada ali dentro? Do lado de fora tem o sol. Dentro da área do lugar santo você tem o candelabro. Mas aí tem um véu de separação que nós lemos agora. Quando você cruza o véu, tem só a arca da aliança. Cadê a lâmpada? Cadê a lamparina? Cadê os candelabros? Será que lá é escuro? Aí tem uma diferença. Lá dentro tem uma luz, que é a luz da glória de Deus. É Deus quem ilumina lá dentro. Não é a luz exterior. Não é a luz produzida pelo azeite, mas é a graça, a glória de Deus. Então nós somos convidados a nos aprofundar, a buscar a Deus, a não ficar com a água só nos joelhos, nos artelhos. Não, a água tem que subir, você tem que mergulhar. Então aqui nós somos convidados a chegar mais próximo de Deus. E aí é o que essas lições estão nos ensinando. E agora eu começo o tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre o véu. O véu que traz a separação entre o homem e Deus. Por que o véu fazia a separação entre o homem e Deus? Você percebeu que na arquitetura do tabernáculo, os seres humanos normais, os crentes da época, os israelitas da época, só podiam chegar até o pátio. Eles traziam a sua oferta até o pátio, a área exterior, entregavam o seu sacrifício na mão do sacerdote. O sacerdote, ali naquele lugar, ele fazia o processo de oferecer o sacrifício. Somente quem podia entrar para dentro do lugar santo eram sacerdotes.
E somente quem podia entrar no lugar do Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Ele não entrava a hora que ele queria, ele entrava uma vez ao ano, em uma celebração especial. Então, os sacerdotes chegavam até aqui, ó. Eles chegavam, trocavam os pães da proposição, os sacerdotes cuidavam da iluminação, os sacerdotes cuidavam do incenso, do altar de incenso, mas até aí chegavam os sacerdotes. Para cruzar esse véu, para dentro, onde é o símbolo da presença de Deus, na parte mais interior, mais profunda, somente havia uma pessoa que podia cruzar aquela linha, e era o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Então o véu aqui representa a separação. Então quando você olha para o véu, em destaque, é praticamente uma cortina. Se você fala a palavra véu, simplesmente como eu disse, você começa a imaginar o véu daquelas irmãs que põem assim, não sabe? Tem uma igreja que põe véu, um véu fininho, que só para olhar para ele já rasga, certo? Aqueles véu que são muito finos. Mas o véu que está aqui não é um paninho fino, quase transparente. Pelo contrário, ele tem 3 cores diferentes. Ele tem o vermelho, que é a cor do sangue. Ele tem o azul e ele tem o roxo. Ele tem praticamente o púrpura. São 3 cores que ele tem. Então esse véu, que tem uma representação, que representa aqui, ele não era feito de um paninho fino. Ele era feito de linho fino, torcido. A palavra fino porque era o linho de melhor qualidade, não porque ele não era espesso. Alguns autores vão dizer que esse véu tinha cerca de 10 centímetros de espessura. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz a espessura, a Bíblia diz o comprimento e a altura. A Bíblia não fala qual era a espessura do véu, mas era uma grande cortina. Flávio Josefo, de acordo com algumas pessoas, dizem que era da palma de uma mão. O tamanho, a espessura desse véu, era muito grosso. Então, por que eu estou destacando isso? Porque há um texto no Novo Testamento, que diz que o véu do templo se rasgou, de baixo para cima, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou. E que hora, em que momento o véu do templo se rasgou? Quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus deu o brado e disse: está consumado. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Um véu dessa espessura não se rasga de cima para baixo. O movimento de cima para baixo significa que Jesus, ele rompeu a barreira de separação que tinha entre o homem e Deus. E agora não há mais essa separação. Agora você e eu temos acesso à presença de Deus. Então o véu tem uma representação. As 4 colunas de madeira revestidas com ouro, ela tem a sua representação. A madeira é símbolo da humanidade, daquilo que é frágil, daquilo que é humano. O ouro representa a glória de Deus. E aí você vai então ler comigo esse texto. Me ajuda aqui, 1, 2, 3. E Jesus... O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Jesus tirou a barreira. E olha aí o que mais tem aí. Repita comigo o texto áureo da nossa lição. Mais uma vez. Tendo, pois, irmãos, ousadia, santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo, que ele, isto é, na tipologia a gente não inventa significado. Aqui está falando que a carne de Jesus representa o véu. O véu representa Jesus. Então, aqui Jesus, quando a gente lê no texto, na ceia, a gente diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é o quê? Partido por vós. É um símbolo, é um memorial. O corpo de Jesus foi rasgado, o corpo de Jesus foi ferido, o corpo de Jesus foi partido por nós. Jesus disse: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Então há uma importância. Esse véu era importante. E aí o que acontece? Jesus vai lá, na sua morte, ele rasga esse véu.
que fazia a separação entre o homem e Deus. Esse texto, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Jesus nos deu acesso. Olha que interessante, tem mais um texto. Leiam comigo, 1, 2, 3. Tendo sido, pois, e nos gloriamos, Jesus nos dá acesso. Tendo, pois, ousadia. Quem ousaria cruzar o véu? Quem ousaria passar do lugar santo para o santo dos santos? Só um sumo sacerdote podia fazê-lo. Corria o risco de morrer se fizesse essa entrada sem autorização. Aquilo representava que Deus é muito santo e nós somos pecadores. E por causa do nosso pecado estamos separados de Deus. Mas o sacrifício de Jesus rompeu a barreira de separação e nos deu acesso. E agora eu e você temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, para falar diretamente com Deus, para entrar à presença de Deus. E aí mais um texto: cheguemos então com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sermos ajudados em tempo oportuno. Então você agora é convidado a chegar à presença de Deus. O autor aos Hebreus diz: cheguemos, vamos fazer isso. Não fique somente lá na porta, não fique só olhando do lado de fora, entre. Você recebe um convite: vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim, chega perto. Você vai falar com o Pai, coisa que o judeu não podia fazer. Ele não falava pai. Pai significa intimidade, e Jesus ensinou eu e você a fazer como? Pai nosso que estás no céu. Você tem intimidade, você tem acesso à presença. Então agora que a gente falou um pouco sobre o véu, que é o tópico 1, a gente precisa entrar. Vamos cruzar o véu? Então me ajuda aí, vamos cruzar o véu comigo. Abre o véu. Vamos lá, abre o véu e entra. Amém? Todo mundo entrou? Chegamos aqui de cara com a Arca da Aliança. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre os elementos que estão dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, é algo relevante e importante, porque esse objeto, ele era levado pelos israelitas em todas as suas batalhas. Quando eles queriam a presença de Deus, eles pediam que os sacerdotes levassem a arca, porque eles pensavam: se Deus é por nós, então vamos de novo. Se Deus é por nós, eles imaginavam, a arca é símbolo da presença física de Deus na batalha. Se Deus está conosco na batalha, logo seremos vencedores. E isso aconteceu na maioria das vezes. Mas houve uma ocasião que isso não aconteceu. Porque justamente o sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, estavam fazendo aquilo que não era correto. Você tinha Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, que eram pessoas más. Diz a Bíblia que eles eram filhos de Belial, filhos do Satanás. Traduzindo, eles não eram crentes. Eles serviam, eles trabalhavam, mas na prática eles eram homens maus, pecadores. Eles desonravam o ofício sacerdotal. E o fato é que nesta guerra, em que eles levam a arca de Deus, ela é tomada pelos filisteus. Os 2 filhos do sacerdote são mortos. E o que acontece em consequência disso, quando chega a notícia, Eli recebe a notícia, ele está sentado na cadeira, e a Bíblia diz que ele ouve a notícia: seus filhos morreram na guerra. Bom, até aí já é ruim, já é um baque para um pai, seus filhos morreram na guerra. Mas quando ele ouve assim, e a arca de Deus, a arca da aliança foi tomada, o Eli toma um baque, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Porque a única coisa que esse sumo sacerdote tinha que fazer
Só ele podia fazer, era cuidar bem da arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Ele tinha que fazer isso. Quando os filhos de Arão morreram, Arão não pôde chorar por seus filhos, mas ele tinha que cuidar da presença de Deus naquele lugar. Ele tinha que continuar o seu ofício. Então, mais do que perder seus filhos, é perder a presença de Deus. Às vezes a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a presença de Deus na nossa vida. Jó perdeu tudo, e a mulher dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele não fez, ele glorificou a Deus. Nu eu vim a este mundo, nu eu vou tornar. Ele glorificou o Deus eterno, ele exaltou a Deus apesar das dificuldades e das circunstâncias. E outra coisa importante, você está vendo que essa arca ela é feita de madeira revestida de ouro. Ela tem um varal, tem as argolas. E por que ela tem um varal com argolas? Isso é importante. Porque ela tem varal e argolas? Porque ela deveria ser carregada. Aqui, ó, no ombro dos sacerdotes. Ela não podia ser colocada num carro de boi. Mas aí você vai me dizer, mas os filisteus, depois que levaram, e Deus lançou uma praga sobre os filisteus, e eles começaram a morrer, eles então pegam e devolvem a arca num carro, puxado por vacas, tirados de suas crias. E aí a vaca vai certinho e leva a arca no lugar, para mostrar que Deus estava conduzindo. Mas olha só, e não aconteceu nada. É verdade, o filisteu não é crente, o filisteu não conhece a lei, o filisteu não sabe as instruções de Deus, o filisteu não tem conhecimento da Bíblia. Mas o dia em que os israelitas pegam a arca e colocam num carro de boi e vão puxar, tem um homem chamado Uzá. Quando a arca, os bois passam e a arca pende para cair, Uzá vai segurar e ele morre fulminado. Alguém vai dizer, mas Deus é mau, Deus matou Uzá. Só que sabe quem era Uzá? Uzá não era filisteu, Uzá era sacerdote, ele era filho do sacerdote. Uzá era uma pessoa que sabia que não podia fazer o que ele estava fazendo. Para começar, não podia nem carregar do jeito que estavam carregando. Então, uma coisa é o pecador errar lá, é uma situação. Mas quanto a quem mais é dado, mais é requerido. Se você tem o conhecimento de Deus, você se aproximou de Deus, você conhece o Senhor, de você vai ser cobrado muito mais. Porque é o nível de conhecimento que você tem de Deus. Então, aqui precisava cuidar, era símbolo da presença de Deus. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque tem igreja por aí vendendo a arca da aliança, amuleto, vendendo mezuzá, para você colocar na porta, para você ter proteção, para você ter a presença de Deus. Você não precisa de amuleto, o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo, você não precisa do amuleto. Isso aqui na antiga aliança era a representação física da presença de Deus. Deus se manifestava naquele lugar, mas hoje a manifestação de Deus é diferente. O véu foi rasgado, hoje o Espírito Santo mora em você. Então você tem aqui essa madeira que era utilizada, era de madeira de acácia, muito conhecida no deserto, encontrada no deserto. A madeira de acácia era aquela mesma que Moisés, quando vê a sarça ardendo em chamas, mas não se consome, é a madeira de acácia. Quase todos os objetos de madeira do tabernáculo são feitos com essa madeira, uma madeira muito popular e conhecida daquela época. E aí ela representa a humanidade de Jesus. Mas agora a gente tem que falar um pouquinho do que tem ali dentro. Vamos olhar um pouquinho o que está lá dentro dessa arca da aliança. Bom, primeiro, a gente tem um vaso com o maná, símbolo da provisão. Nós temos a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Vamos avançar um pouquinho para cada um deles. As tábuas da lei. As tábuas da lei são os 10 mandamentos. Aquele que começa quando o Senhor diz, eu sou o Senhor. Não farás para ti imagens de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Honra o dia de sábado. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre Deus, falam sobre você estar conectado com Deus. A posição vertical, você honrar a Deus. Os outros 6 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o 5º mandamento, ele começa do 5º até o 10º. Você vai ter todos esses mandamentos relacionados
ao próximo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, e aí todos os demais ao próximo. Então você tem os mandamentos relacionados a Deus, vertical, e os horizontais, aos seres humanos, ao próximo. E Jesus resume isso muito sabiamente nesse texto, ou no próximo texto, não é nesse texto, esse texto porque são 10 mandamentos, e aí, o que diz esse texto? São 10, mas se você errar em um, olha lá, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Logo, os seres humanos não eram capazes de obedecer à lei. Se você acha que 10 mandamentos são muito ou poucos, os judeus foram lá e aproveitaram todos os demais mandamentos da lei civil, religiosa, e transformaram isso em 613 mandamentos. E aí eles violam, toda hora estão violando um mandamento. E se viola um, está violando todos. Logo você é culpado de ter desobedecido. Não de ter desobedecido todos, mas porque você infringiu um, você é culpado. Logo merece ser castigado. Então, o fato é que o homem não conseguia cumprir a lei. As tábuas da lei estavam lá como testemunho de que o homem é incapaz de cumprir a lei. Mas olha só, aí Jesus pega e faz esse resumo aqui, ó. Como que se resume os 10 mandamentos em 2? Está lá, Jesus disse, repita comigo: de todo o teu, de toda a tua, de todo o teu. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, qual que é? Semelhante a este é: amarás. Toda a lei e os profetas se resumem em 2. Se você ama a Deus, você não adora outros deuses. Se você ama a Deus, você honra a Deus, você não faz imagem de escultura. Se você ama a Deus, você vai fazer tudo para agradar a Deus. Se você ama o próximo, você não mata, você não rouba, você não faz nenhuma dessas coisas que ofendem o seu próximo. Logo, Jesus resume todos os mandamentos em 2. E aí, nós temos, olhando para os mandamentos, que são importantes e relevantes, estão dentro da arca do testemunho, que deveriam ser guardados e levados dentro da arca. Agora, há uma vasilha lá dentro, com o maná. O maná é o pão, era o material do qual eles faziam o pão no deserto. Deus falou, todos os dias vai cair o maná. Eles iam lá, colhiam o maná, e daquele maná produziam um pão, uma espécie de pão, bolos. Eles faziam a culinária a partir desse material. A partir desse material era a alimentação que eles tinham todos os dias. E a regra era a seguinte: você não pode guardar para o dia seguinte. Pegue somente o que você vai comer no dia de hoje. O pão nosso de cada dia, dai hoje. A gente quer ficar preocupado com o que vai ser amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui 2026, o que vai ser? Gente, cuida do seu pão de hoje. E a regra era a seguinte: se eles pegassem e guardassem para o dia seguinte, o que acontecia com o maná que guardava? Ele estragava, enchia de bicho. E muita gente fez isso, guardou para o dia seguinte, porque não creu na provisão de Deus. Então saiba que Deus é o Deus da provisão. O seu Deus vai prover hoje, o seu Deus vai prover amanhã, o seu Deus vai prover depois de amanhã, o seu Deus provê diariamente para você. Ele alimentou 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Já parou para pensar o que é isso? 40 anos, 2 milhões de pessoas no deserto. Não era em São Paulo com mercado 24 horas. Não. Era no deserto. Deus proveu. Então, se Deus é capaz de prover no deserto, imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então o maná está aí. Só que tem um detalhe. Deus falou para Moisés: pega uma vasilha, pega o maná, enche e guarda dentro. O vaso não estava vazio. Mas se guardasse de um dia para o outro, não estragava? Estragava. Mas esse aqui que ele mandou guardar é o mesmo maná que tirou. E o que ele mandou guardar dentro da arca não estragava.
Já parou para imaginar? Você pode guardar em qualquer lugar, mas o que você guardar dentro da arca não vai estragar. Então, veja a mão de Deus na questão da conservação. Não somente de não estragar, como de passar anos lá dentro da arca para servir de testemunho. Que um dia Deus proveu e alimentou seu povo durante 40 anos no deserto. Então isso tudo era para testemunho. E aí tem um texto interessante para a gente ler. Olha o que está escrito em Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o quê? Pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Deus queria provar eles. É o teste. Vamos ver se eles vão pegar só o que precisa. O diário, o pão de cada dia. Então Deus provou o seu povo. Só que o interessante é que Jesus um dia chegou. Ele está falando com os religiosos e ele diz o seguinte. Repita comigo. Eu sou o pão vivo. Se alguém comer desse pão, viverá. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então você precisa participar da ceia do Senhor. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando, eu sou o pão vivo, eu sou a provisão, eu sou o que você precisa. E quando a gente participa da ceia, mais uma vez, você está lembrando do sacrifício de Jesus. E tem um grupo de pessoas por aí, que é contra você participar da ceia. Eles são chamados muitas vezes de desigrejados. Carinhosamente, a gente apelidou-os de desigrejados. Porque eles acham que não precisam estar na comunhão. Eles acham que não precisam participar do pão. Eles acham que não precisam estar envolvidos na igreja do Senhor Jesus. Só que Jesus, ele trocou a aliança antiga. A antiga aliança, agora a aliança é no sangue, não é mais na lei. Mas apesar de ter mudado, ele disse, eu sou o pão vivo. E essa a minha carne que eu dou por todo o mundo. Então Jesus é o símbolo do maná. E aí a gente tem mais um elemento. Qual era o terceiro elemento que estava dentro da arca? A vara de Arão que floresceu. Esse é um ponto importante, por quê? Você imagina que antes desse episódio houve uma rebelião. Corá, Datã e Abirão eram líderes em Israel. Corá era levita, inclusive. O fato de Corá, ele ter se rebelado contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão, era relevante porque, além disso, ele não estava sozinho. Não era só Corá, Datã e Abirão, ele conseguiu influenciar mais 250 líderes de Israel. Imagina 250 líderes contra Moisés e Arão. Já parou para imaginar? É como você dissesse assim, hoje a gente diria, é nepotismo, está lá o Arão, o Moisés e o Arão, um irmão, né, um irmão do outro, é o nepotismo na igreja. Às vezes existe em algum lugar por aí, os nepotismos da vida, mas o fato é que aqui os dois são escolhidos por Deus. Aqui não era o homem que tinha indicado, aqui foi Deus mesmo que escolheu, foi Deus que falou, quando ele estava lá na sarça, quando Deus falou com ele, olha, Senhor, eu sou pesado de língua, olha, você vai sair daqui, e quando você estiver chegando por lá, você vai encontrar o seu irmão Arão. Arão vai ser a boca, vai ser o profeta, você vai ser como Deus, e ele o profeta. Deus o escolheu, os dois eram escolhidos por Deus para fazer a missão. E aí, para tirar a dúvida, depois do episódio de Corá, Datã e Abirão, Deus falou assim, Moisés, vamos provar para todo mundo como que resolve essa situação. Pega 12 varas, uma vara seca de cada família, põe o nome de cada tribo em cada uma dessas varas, vai lá e põe essas varas no chão do tabernáculo. 12 varas fincadas no chão, varas secas fincadas no chão. Depois você volta lá, a vara que florescer, essa daí é a indicação de que é a pessoa que eu escolhi para oficiar no sacerdócio. Pois eles fizeram. Colocaram o nome de cada tribo. E quando Moisés vai lá, não tinha só flor. Tinha a flor da amendoeira, tinha a folha, ela havia florescido. Deus havia indicado, eu escolhi Arão.
Quando for olhar o nome ali na plaquinha, estava escrito ali, Arão. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque Arão foi consagrado. Moisés consagrou Arão e os seus filhos, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Então, fazendo aqui um gancho com a lição 6, que é sobre as vestes sacerdotais, a gente tem uma diferença nas vestes do sumo sacerdote e nas vestes do sacerdote. Então, você vai encontrar aqui esse versículo importante também. Eu já vou entrar nas vestes, mas repare o que Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Você foi escolhido por Deus. Jesus te escolheu. Aqui tem um detalhe importante. E Ele escolheu você por um propósito. Estamos no ano de frutificar. E Ele disse, você foi escolhido para um propósito. Deus quer que você e eu, que nós juntos todos demos frutos. Você é a escolha de Deus. Deus te escolheu. E aí, falando das vestes, só para você ver um pouquinho das diferenças. A veste de Arão, a parte de baixo era até igual, né? Ele se vestia com a veste de linho branco, e aí ele colocava os acessórios por cima, para fazer a diferenciação de quem era sacerdote, e de quem era o sumo sacerdote. Então você vai ter os adornos, e as outras questões, para diferenciar quem é o sumo sacerdote, dos demais sacerdotes. Bem, aí existem representações. Você olha para o sacerdote, e está escrito em Levítico 6, do versículo 10 a 11, o sacerdote vestirá suas roupas de linho, os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar, os colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Interessante isso aqui. Outras versões vão dizer ciroulas. E aí onde eu vou chamar a sua atenção. Deus se preocupa até com a roupa de baixo que você usa. Parece brincadeira, mas não é. Esses homens iam oficiar, estão com roupa de linho branco. Eles iam subir numa escada, não era para fazer escada. Para subir no altar era uma rampa. Eles iam subir e aparecer as vergonhas? Não. Então Deus se preocupa como nós vamos nos portar diante de Deus. A reverência do sacerdócio, a reverência na casa de Deus, não é para qualquer um. Você não faz o que você quer, que dá na cabeça, está aqui, ó. O sacerdote tinha uma forma de se portar. O sacerdote. Na antiga aliança, ele deveria vestir essas roupas dessa forma como está aqui. E aí, quais eram as suas peças principais? Eram 4. Ele tinha a túnica comprida, branca, de linho. Ele tinha os calções, um cinto e um turbante. Isso aqui era a peça principal. O sumo sacerdote tinha mais 8 adornos, que a gente vai ver. Então, para desempenhar as atividades simples, enquanto ele entrava para oficiar o sacerdócio, ele usava as roupas de sacerdote. Quando ele saía do tabernáculo, ele trocava de roupa. Já viu em indústria? Você tem que chegar mais cedo na indústria. Tem gente que trabalha em hospital. Ele não pode usar a roupa branca desde 2 horas antes para sair de casa para chegar lá. Então você tem que chegar antes, leva a sua roupa e troca lá no local. Há indústrias alimentícias em outros lugares que isso é prática. O seu uniforme você usa no seu local de trabalho. O sumo sacerdote não podia ficar desfilando com essa roupa na rua. Ele usava essas roupas no lugar onde ele oficiava o seu trabalho. Bem, então, aí você olha para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote tem as suas peças. E aí você começa com uma inscrição, ele tem aqui como se fosse uma coroa de ouro, escrito ali, santidade ao Senhor. Ele tinha que lembrar na sua testa que o trabalho que ele está fazendo é para Deus. E Deus é santo, Deus é separado, Deus é justo. Ele tinha um turbante, está lá escrito em Êxodo. Ele tinha a túnica branca que estava por baixo. Ele tinha as pedras de ônix para segurar o éfode, para segurar aquilo que ele vai colocar por cima ali. Ele tinha um cinto, ele tinha o éfode, aquela outra parte azul. Ele tinha um manto, ele tinha os sinos e as romãs.
Interessante dessa questão do sino, né? Tem umas... Por que tem que ter sininho? Enquanto ele anda, tem sininho balangando, né? Balançando e tal. Por que fica esse barulho enquanto ele anda, fica fazendo barulho? Enquanto ele oficiava, o barulho indica que ele está vivo. A hora que parasse de fazer barulho, significava, esse camarada, quando entrou lá dentro... Lembra que eu falei, do lado de fora o povo chega, traz o sacrifício. No pátio, os sacerdotes oferecem os sacrifícios. Quando entra no lugar santo, somente sacerdotes entram no lugar santo. Cuidam do altar do incenso, cuidam do candelabro e cuidam da mesa dos pães. Só que só o sumo sacerdote cruza o véu. E ao cruzar, e se esse homem morre? Então, existiam esses sinos que também representavam que ele estava vivo. Bem, no peitoral dele tinha 12 pedras preciosas, cada uma dessas pedras com o nome das 12 tribos de Israel. Ele tinha, num lugar que você não está vendo, Urim e Tumim, que eram usados para consultar a Deus. Há muitas dúvidas sobre o que seria Urim e Tumim, né? Se eram duas pedras do sim ou não, mas eram usados para consultar a Deus. Algumas tradições judaicas dizem que tinha o nome dos israelitas, brilhava o peitoral, ele iluminava e respondia o que Deus queria. Eu não sei como que era isso aí. O fato é, Deus falava por meio destes símbolos, dessas manifestações na antiga aliança. Deus se manifestava naquela época. E o sumo sacerdote carregava o incensário também para oferecer a Deus. Essa outra imagem tem o Instituto do Templo lá em Jerusalém, próximo ao Muro das Lamentações, onde eles têm já as roupas construídas. Se um dia eles voltarem a oficiar o sacerdócio, já tem as roupas prontas e objetos. O Instituto do Templo cuida de reproduzir, se eles tiverem um novo templo, eles trazerem tudo isso de volta. Mas é uma grande perda de tempo, um retrocesso, uma vez que hoje estamos debaixo da nova aliança. E tem crente que fica olhando essas coisas e quer trazer para o culto cristão. Tem crente querendo trazer quipá, talite, não sei o que, incenso. Irmão, você já foi liberto. Jesus já trouxe para você a nova aliança. Isso aqui são as sombras. Nós já temos Cristo, que é a realidade. Para que voltar para a sombra? Para que retroceder? Paulo fala aos Gálatas que é retroceder, que começou bem, está voltando e acabando mal. Então, a gente não pode ir por essa linha. E aí o infográfico que resume tudo que está aqui sobre a roupa do sacerdote. Basicamente, finalizando esse assunto de roupa de sacerdote, a Bíblia fala assim, que sempre sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Lá em Apocalipse capítulo 7 diz, quem são estes? E aí o texto diz, que estão de brancos vestidos, estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as branquearam. Então aí tem uma diferença, quem são eles? Aí ele fala, são os que vieram da grande tribulação, de grande tribulação. Mas, no final eu ponho mais um versículo de Apocalipse 22, para falar desse tema. Que lá está escrito assim, se você olhar Apocalipse 22, do 14 e o 15, vai dizer assim, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Aí ele começa uma lista de quem fica de fora. Mas olha só, ele está dizendo assim, bem-aventurados os que lavam, presente. Apocalipse 7 diz, bem-aventurados os que lavaram. Quando ele fala, no capítulo 7, ele fala daqueles que já tinham morrido. Então lavaram, lavou, morreu, está esperando Jesus voltar. Apocalipse 22, ele está falando do hoje. Bem-aventurados que fazem hoje, que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Então há uma diferença. E agora a gente vai falar sobre o propiciatório, que é o tópico 3 da lição 5. Propiciatório é a tampa.
E aí você vai falar assim, mas que nome difícil, o que significa esse negócio de propiciatório? Propiciatório, ele vem de uma origem da palavra tornar propício, tornar aceitável diante de Deus. O objetivo dessa tampa não era só ser a tampa da arca da aliança e manter os querubins em cima, mas era nessa tampa que era aspergido o sangue do animal, uma vez por ano na festa do Yom Kippur. E aí tem um detalhe importante sobre isso. Quando o sangue é aspergido nessa tampa, é feito a expiação com X, e não com S. Porque expiar com S é você expiar a vida dos outros, bisbilhotar. E não é isso que a Bíblia está falando. Expiar com X significa cobrir o pecado. Mas cobrir o pecado não é esconder o pecado. Cobrir o pecado aqui é expiar, cobrir a lei que condenava o homem à morte. Então o sangue do animal, morreu um animal no lugar do homem. Deus olha e vê o sangue cobre. O animal pagou um preço no lugar de alguém. Todos os anos se repetia esse sacrifício. Mas quando Jesus vem, o seu sangue é diferente. Não é de touro e não é de bode. Mas vamos lá. Então acompanha comigo. Você tem aqui a tampa. Propiciatório é a tampa. Então vamos de novo. Olha lá, ó. É a tampa. A parte de baixo é a arca, a parte de cima é o propiciatório. O propiciatório, onde era aspergido o sangue, representa que você é tornado, você é transformado, você é aproximado de Deus, porque o seu pecado foi coberto. Então leia comigo esse texto aqui, ó. No Yom Kippur, o sacerdote ia, que é o texto de Levítico 16:17, ele fazia um sacrifício uma vez ao ano, para expiar o pecado do povo. Leiam comigo esse texto, 1, 2, 3, bem-aventurado, e cujo pecado, o salmo aqui faz referência à expiação. O cobrir, mais uma vez, é cobrir no sentido de expiar, no sentido de liberar aquela pessoa daquele pecado, porque morreu um animal no lugar dele. Mas olha aí, o que está escrito em Hebreus 10:4? Comigo. Porque que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus está falando da nova aliança, explicando a antiga. Olha só, é impossível que ele tire o sangue do bode. O sangue do touro, ele expia, ele cobre. É solução temporária, provisória. Mas tem um negócio diferente. João 1:29, leia comigo. No dia seguinte, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de bode não tira, mas o de Jesus tira. O de Jesus é definitivo. Jesus não só expia, não só cobre provisoriamente de forma alguma, o de Jesus é definitivo. É o sangue eterno. O de Jesus é um único sacrifício, resolve todo o problema da humanidade. Então há uma diferença sobre a eficácia do sangue de Jesus. Então 1 Pedro 18:19 diz: sabendo que não foi com ouro, nem prata, nem com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o cordeiro que tinha na antiga aliança era um símbolo do verdadeiro cordeiro que viria, que era Cristo. Então, você tem aí mais um texto, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. 1 João 1:2, 1 e 2, comigo. Meus filhinhos, estas coisas, e se alguém, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, ele é o quê?
E não somente pelos nossos, mas também... E aí tem gente pregando salvação só para os escolhidos. Pregando que Jesus não morreu por todos, morreu só por alguns. Se Jesus diz que o sangue dele resolve o nosso pecado, a propiciação pelos nossos, e não somente pelos nossos, que já estamos salvos, mas pelos de todo o mundo. A salvação de Jesus, ela é suficiente. O sangue de Jesus não é só pelos escolhidos. O sangue de Jesus é suficiente para resolver o problema do mundo. Só precisa crer. Porque o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus é a propiciação. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, reforçando, o sangue de Jesus serve para quê? Propiciação. Pelo sangue de Jesus, o véu foi rasgado. Você agora tem acesso, pelo sangue de Jesus, agora você pode entrar à presença de Deus. Você foi perdoado. Pelo sangue de Jesus, Ele tornou você favorável. Você agora pode chegar diante de Deus. Antes só o sumo sacerdote podia. Agora todos nós, independente de onde nós estivermos, nós temos acesso para chegar a Deus. Você tem acesso. Você é convidado a ser próximo dEle. E aí o texto que eu estava falando para vocês: bem-aventurados, comigo, aqueles que lavam no sangue, para que tenham e possam. Mas ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ao mesmo tempo que a solução está no sangue de Jesus, ainda assim tem gente que vai optar por não aceitar o sangue de Jesus. Jesus tem o poder, o sangue dele tem o poder e a eficácia de resolver o problema do mundo todo. Mas tem gente que vai escolher ficar do outro lado. Por isso a Bíblia diz: ficarão de fora. Então, esse negócio de pregar a salvação universal, porque existe uma outra doutrina oposta daqueles que só pregam dos escolhidos, quer dizer, no final, todo mundo vai para o céu. Também tem isso, universalismo. Outra doutrina errada, pregando por aí, que não importa o que você faça, você vai para o céu. Tem gente prostituindo, tem gente adulterando, tem gente fornicando e achando que vai para o céu. Vai para o inferno, está escrito aqui. Não vai entrar, vai tudo para o inferno. Está escrito na Bíblia. O sangue resolve. Mas se não tiver o sangue, se estiver fazendo coisa errada, vai para o inferno. Deus é santo, continua sendo santo. Essas lições nos ensinam algo que a gente não pode esquecer. Deus não mudou. Ah, mas estamos na graça. Ok, você precisa do sangue para você ser liberto. Não é porque está na graça, faz o que quer, dá o que dá na cabeça, não tem comportamento nenhum. Você está na graça, mas você vive debaixo da graça. Diz o texto: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas as boas obras foram criadas para que nós andemos nelas. Logo, quem é salvo faz boas obras. Boas obras não é dar esmola apenas. Boas obras é você ser fiel a Deus. É você obedecer o que Ele mandou. Boas obras é você fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz: a vossa santificação também é a vontade de Deus. Então, essas lições sobre o tabernáculo, sobre a seriedade de como entrar, como sair, como eles tinham a questão da reverência para com Deus, ela nos faz refletir. Deus é santo, Ele não mudou. Você tem acesso, eu tenho acesso, nós temos acesso.
Mas para se aproximar de Deus, precisa passar pelo Calvário, precisa passar por Jesus. E aí a gente vai para a conclusão. E aí eu quero te mostrar sobre a questão da tipologia. Cada elemento do tabernáculo foi disposto de tal forma que você tem a cruz. Deus olhou lá a cruz, lá na eternidade. A sombra da cruz, cada elemento, o altar de sacrifício na entrada, a pia, símbolo da palavra que lava, o candelabro de um lado, a luz, a iluminação, os pães, a provisão, a adoração e a presença de Deus. O que pode ligar um homem a Deus é o sangue de Cristo, a cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz: eu prego Cristo Jesus e este crucificado. Todos os elementos estão dispostos de tal forma que a sombra da cruz, ela mostra e projeta-se sobre os elementos do tabernáculo. Então Jesus, o nosso Salvador, Ele tem algo especial. Ele é a realidade, Ele é o antítipo daquilo que nós estamos estudando nessas lições. Então que a gente tenha isso na nossa memória. Você é convidado hoje a chegar à presença de Deus, lembrando que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é justo, que você tem acesso, que você foi lavado, você foi remido, você terá provisão, você terá tudo isso, porque Ele garantiu na cruz por você. Você é abençoado, nós somos abençoados, todos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.